Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui então hoje para a gente falar um pouquinho sobre as teorias administrativas, certo? Bom, para isso eu quero começar falando sobre a evolução das empresas, ou seja, as empresas, para elas se tornarem o que nós temos hoje, para a indústria se tornar o que nós temos hoje, ela passou por uma série de evoluções. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos comentar agora, tá? Bom, a gente teve lá a primeira fase que foi artesanal, aquela fase que foi até mais ou menos 1780, onde o regime de produção era totalmente artesanal, a mão de obra não era qualificada, as empresas exigiam muito trabalho para produzir alguma coisa, tá? E tudo artesanal, ou seja, eu não tinha máquinas, eu não tinha uma qualificação na produção. Na sequência, a gente teve aí uma transição para a industrialização. E daí vem a questão de industrialização, a mecanização de oficinas e também da agricultura. Ou seja, o homem para de precisar caçar e pescar e ir atrás do alimento e começa a produzir o seu alimento. Nesse momento aí, a gente teve uma primeira revolução industrial onde através do carvão, que gera energia, o ferro, tudo isso ele começa a usar como matéria-prima e começa a ter um pouquinho de equipamentos, vamos colocar assim, para facilitar a produção. Nesse sentido, vem uma facilidade nos transportes, então não necessariamente o homem tem que ir atrás do produto, ele pode mandar o produto vir até ele através do transporte, começa a construção das primeiras estradas de ferro, enfim. Na sequência, a gente já parte aí para um desenvolvimento industrial, ou seja, o aço passa a ser um material básico de primeira necessidade, a gente passa a ter eletricidade, a gente começa a ter máquinas, a gente começa a ter motor a explosão, ou seja, a partir aí de 1860 até 1914, a gente passa a ter aí um pouco de evolução em tudo isso. E depois disso, a gente tem as duas guerras, grandes guerras mundiais, né? E claro, o que eu vou falar aqui, não me interpretem mal, mas assim, as guerras, obviamente, que elas tiveram uns pontos extremamente negativos. Porém, de um ponto de vista de avanço de tecnologia, de avanço de indústria, elas foram positivas, é óbvio, né? Claro que se a gente for comparar na balança, a quantidade de pessoas que morreram não justifica, nada justifica uma guerra. Mas elas trouxeram um avanço aí, principalmente de tecnologia, nas questões de tecnologias bélicas, enfim, um avanço muito grande para as indústrias para a gente ter o que a gente tem hoje, certo? E depois disso, exige a necessidade de uma reconstrução. Ou seja, se tudo foi devastado, agora eu preciso reconstruir tudo isso. E a partir de 1945 é que a gente começa a ter essas reconstruções aí. Houve uma separação de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou seja, eu preciso ter tecnologia se eu quero reconstruir as coisas. Por quê? Porque, poxa, a guerra devastou tudo. E eu estava tendo tecnologia lá, mas todas essas tecnologias estavam sendo empregadas para a produção de material bélico. E agora eu passo a ter o quê? Agora eu passo a ter tecnologia para reconstruir as cidades. Na sequência, gente, a gente tem uma globalização. Então, se lá atrás, se antes, na quinta fase, a gente tinha uma subdivisão de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, após os anos de 1980 até, né, a atualidade, enfim, a gente passa a ter uma grande revolução no sentido de eu não tenho mais países isolados, eu tenho um mundo onde todos os países estão produzindo para todos. Os países, um depende do outro para vender. Eu tenho um ambiente complexo onde o Brasil produz soja, milho, feijão para outros países. Outro país produz é, chips eletrônicos e tal para o Brasil, e assim por diante. Então, a gente começa a visualizar uma troca de produtos entre os países. Claro, alguns países conseguem angariar mais valor pelos produtos que produzem, outros menos, tá? E hoje em dia a gente vive aí totalmente a era digital, né? Grandes empresas são empresas de internet.
Google, Facebook, né, Meta, enfim, que até se a gente fosse olhar lá atrás, né, na época, por exemplo, onde começou a agricultura mecanizada, se a gente fosse chegar um dia e falar assim, olha, vai ter uma empresa que ela vai ter um computador, um servidor e tal, e ela vai valer trilhões. As pessoas iam falar, meu Deus, da onde, né? Mas é o que aconteceu. Então, só para a gente visualizar, e eu quis passar por essas fases para a gente ter essa noção. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho nas teorias administrativas. Teorias administrativas servem para quê? Para a gente visualizar nesses momentos aí que nós vimos como eram as administrações, ou seja, como que as pessoas administravam nesses momentos. Mas por que eu vou ter que estudar um pouco de história se o que a gente está vendo de teoria administrativa, se o que nos importa é o que está acontecendo hoje? Justamente por quê? Pelo fato de que lá atrás a gente viu coisas sendo usadas para administrar empresas que hoje em dia seria inadmissível você usar. E justamente para não repetir os erros do passado é que a gente utiliza, que a gente estuda as teorias administrativas para tentar entender o que cada uma fez lá no final, lá atrás, e o que deu certo e o que não deu certo, tá? Bom, as teorias administrativas elas servem para fornecer uma base conceitual e prática para a gente entender e lidar com os desafios relacionados aos problemas de gestão. Então, se eu tenho um problema de gestão lá na minha empresa e eu preciso resolver ele, poxa, como que eu faço? Eu posso olhar para as teorias administrativas e tentar entender, perdão, perdão, se tem alguma que pode me auxiliar. Elas também ajudam a explicar como que as organizações funcionam e como que elas estão estruturadas, como os processos, as pessoas são motivadas, como que as pessoas são lideradas, enfim. Por quê? Porque às vezes a gente acha, nossa, mas se fizesse assim, poxa, assim já foi feito lá no passado e não deu certo, tá? E também fornecem diretrizes e princípios para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégias empresariais. Vamos lá, então? Bom, em resumo, as teorias da administração são ferramentas úteis para os profissionais que atuam na gestão, pois ajudam a entender e lidar com as complexidades do mundo empresarial. Olha aí, então, a gente tem ferramentas que nos auxiliam. E as teorias da administração são ferramentas. Algumas deram muito certo, outras não deram muito certo, e a gente precisa entendê-las, tá? Quais são, então, essas teorias? Vamos lá. Bom, a gente tem em cada fase, em cada época, em cada ano, em cada período, a gente teve algumas teorias. Por exemplo, em 1903, a gente teve a teoria científica, depois, na sequência, a burocrática, clássica, relações humanas, enfim, a gente teve várias teorias até chegar aí nas teorias mais atuais, mais contemporâneas, que são abordagens novas, tá? Então, eu vou dar uma pincelada não em cima de cada uma, mas em cima de escolas. O que é isso? Bom, a gente teve várias teorias que elas se agrupam em escolas. Então, uma focava no trabalhador, a outra focava no processo. A gente vai ver de forma agrupada. Vamos lá. As abordagens clássicas, que foram todas as teorias que surgiram no início do século XX, tinham o objetivo de aumentar a eficiência das organizações por meio da análise e identificação das funções básicas da administração. Calma que eu te explico. Essas teorias, a teoria científica, ela era de Taylor e de Fayol, elas focavam muito na racionalização do trabalho. Ou seja, estudo de tempos e movimentos do trabalho. Sabe aquele robozinho que ficava ali fazendo uma determinada atividade? Era mais ou menos isso. Taylor e Fayol, eles pregavam muito que as pessoas elas tinham que ter uma definição clara do que elas tinham que fazer. As pessoas elas tinham uma tarefa clara. É como se fosse assim: as pessoas são máquinas que têm que exercer determinada atividade. Então, uma pessoa só apertava o parafuso, outra pessoa só apertava aquilo, outra pessoa só cortava isso, outra pessoa. Era basicamente isso. Eu não me importava com o trabalhador, eu me importava com o processo que ele ia agir. E cada vez mais eu tinha que fazer algo para diminuir o tempo que ele demorava para apertar aquele parafuso. Eu tinha que fazer algo para diminuir o tempo que ele demorasse para cortar uma determinada coisa. Então, eu precisava reduzir esse tempo dele.
Na sequência, então a gente teve várias escolas ali, várias teorias ali que formaram isso. Depois o pessoal viu, cara, não dá certo, o pessoal ali, ó, só focar no trabalho dele, só focar na atividade não funciona. Vamos para outra abordagem. E a partir de 1930, eles partiram para a abordagem das relações humanas e da motivação dos trabalhadores para a eficiência das organizações. Ou seja, se até 1930 eles só olhavam para a atividade que a pessoa estava fazendo, a partir de 1930, eles começaram a olhar apenas para a pessoa. Eles começaram a enxergar a pessoa como algo que poderia aumentar a produtividade. Ou seja, se eu foco na pessoa, a pessoa pode trabalhar mais. E essa teoria, ela meio que surgiu ao acaso, tá? Reza a lenda que eles estavam fazendo um estudo em uma dessas empresas para verificar a intensidade da lâmpada, o quanto que o trabalhador produzia mais, se era uma lâmpada mais clara, uma lâmpada mais forte, enfim, mais fraca. E os trabalhadores começaram a produzir mais, independente da lâmpada ser mais forte ou mais fraca. E daí eles falaram, poxa, peraí, se a intensidade da lâmpada não influencia, tanto faz, a pessoa produz mais de qualquer jeito, por que a pessoa produz mais? E aí eles foram entender que essas pessoas que estavam ali embaixo das lâmpadas, elas achavam que o pessoal que estava fazendo esses testes estava olhando para elas, estava tentando visualizar elas, estava olhando para o quão elas eram importantes. E delas pensaram, gente, nós somos importantes, eles estão olhando para nós. E aí eles pensaram, peraí, então quer dizer que se eu olhar para o trabalhador, ele vai produzir mais. E foi justamente o que essa teoria abordou. Outra teoria que veio depois foram as abordagens contemporâneas, ou seja, com o objetivo de adaptar a administração às mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Propõe que não há uma forma ideal de gerenciar, ou seja, lá atrás eu olhava só para o processo, não deu certo. Depois eu olhei só para a pessoa, não deu certo. Agora vem uma teoria que diz assim: depende, não existe uma forma certa. Depende. E é mais ou menos o que a gente vê hoje, né? Por exemplo, vamos se a gente pegar uma empresa, uma indústria, uma BRF da vida. Será que a forma com que eu vou gerenciar a equipe de produção, que faz aquele trabalho repetitivo, sempre o mesmo trabalho, é a mesma forma com que eu vou gerenciar aquela equipe de TI que desenvolve os sistemas, que desenvolve os programas da empresa? Óbvio que não. Então, eles primeiro testaram com só olhando para o processo, depois só olhando para a pessoa, e depois eles viram que cada caso é um caso e eu preciso entender a minha organização, certo? Aqui tem um esbocinho, então, só para a gente visualizar como é que foram essas teorias. Mas, assim, se for te pedir qual é a melhor, depende, gente. Depende quem você está liderando, depende do grupo de pessoas que você está liderando, certo? Aqui, ó, ênfase nas tarefas, racionalização do trabalho. A gente tem um padrãozinho, né, só para a gente visualizar como é que foi, certo? Mas o que teve? Qual que é a melhor? Depende. Ó, olha só, a ênfase nas tarefas, racionalização do trabalho. Então, é só a tarefa que importa. ênfase na estrutura, organização formal, funções do administrador, enfim, é só aquilo que funciona. Depois eu venho só para relações humanas, para focar nas pessoas, é só aquilo que funciona. E aqui, por fim, a gente vê que não, que ó, as novas abordagens de administração, tudo depende. Qual é a melhor teoria de administração, se eu pedir para vocês hoje? Depende de cada caso. É a mesma forma que eu vou liderar uma equipe que faz um trabalho repetitivo, da equipe que tem que pensar, que tem que ser criativa? Não. E só que a administração demorou um bom tempo para entender isso. Ela passou por várias abordagens para conseguir entender isso, certo? Bom, resumindo, gente, o que a história da administração nos mostra é que a evolução veio aí, a evolução da administração evoluiu assim como evoluíram as empresas. E não existe um modo certo de administrar. O modo certo é olhar para cada caso. Se eu querer administrar uma única empresa do mesmo jeito, só focar no trabalho, todo mundo tem que ser aquele trabalho repetitivo, 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 vou ter problema. E se a gente parar para pensar, agora com a pandemia, também isso se agravou ainda mais. Por quê?
Tem setor, tem empresas que falam que a melhor coisa é o home office, tem outras que dizem que não, que o home office é a pior coisa. Depende, gente. Depende, eu não posso, de repente, aquele funcionário lá que faz um trabalho braçal, que vai ser da linha de produção lá de frango da BRF, eu querer que ele faça o trabalho dele em casa. Agora, aquele cara que desenvolve estratégias de planejamento, que desenvolve programas novos e tal, software e tal, talvez ele possa trabalhar de casa. Então, depende muito, certo? E a evolução da administração nos mostra que o sopesar, o medir cada caso é a melhor solução, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.